tenho insistido muito em fazer uma ligação com a reforma da Previdência no Brasil com o que aconteceu no Chile a partir dos anos 80. O modelo é o mesmo, não há dúvida alguma sobre isso. Tanto que eu estou propondo que uma comissão de 3 ou 4 ou 5, se quiserem senadores, que a gente vá ao Chile para confrontar as informações, porque lá o sistema faliu e há um desespero enorme para os aposentados e pensionistas do Chile. O objetivo, através da chamada capitalização, é privatizar o sistema. O cenário final, nós sabemos, vai ser do empobrecimento dos nossos aposentados e pensionistas. Vejamos uma matéria publicada pela BBC Brasil em 2017, com a seguinte chamada: Como é se aposentar no Chile? Primeiro país a privatizar a Previdência. Enquanto o Brasil busca mudar sua Previdência para, segundo o governo, combater o rombo fiscal, segundo o governo, eu não concordo, que está se tornando insustentável para as contas públicas, foram olhar para o Chile. Olhar para fora é bom. Olhar para países de primeiro, segundo, terceiro mundo, mas olhar exatamente para um país onde o sistema de previdência faliu. Tem aposentado que pagou 30 anos e está ganhando R$6 por mês. Outros ganham meio salário mínimo. Eu tive uma delegação de juízes que estiveram lá, pagaram a vida toda e estão ganhando agora 30% do salário. O Chile, repito, o primeiro país do mundo a privatizar o sistema de previdência, também enfrenta um enorme problema devido que os fundos quebraram e o Estado tem que cobrar. Então o conjunto da população vai pagar aquilo que já foi pago. Infelizmente, o banco, o agente financeiro faliu. Reformado na década de 80, o sistema do país abandonou um modelo parecido com o nosso, sobre o qual os trabalhadores de carteira assinada colaboram com o fundo público que garante a aposentadoria, pensão e auxílio a seus cidadãos. Esse era o parecido com o nosso. Abandonou para pegar um outro que cada um paga 10% do seu salário. Ora, 10% do seu salário, aqui no Brasil corresponde a mais ou menos de 25% de tudo que a Previdência arrecada. Se eles dizem que ela está falida, calcule você abrir mão de 75% da arrecadação. É uma conta que não bate. Enfim, no Chile, cada trabalhador faz a própria poupança que é depositado numa conta individual, em vez de para um fundo coletivo. Enquanto ficar guardado, o dinheiro é administrado por quem? Por empresas financeiras privadas que investem no mercado financeiro, o mercado financeiro é de risco. Investiu mal, o fundo quebrou, babaus. Ninguém tem nada a receber. Repito, prossigo aqui, senhor presidente. 35 anos depois, porém, o país vive uma situação insustentável. Segundo sua própria presidente, à época, Michelle Bachelet, o baixo valor recebido para os aposentados é insustentável. A experiência chilena evidencia os desafios previdenciários ao redor do mundo, alimenta um debate de déficit-resposta. Qual é o modelo mais justo de previdência? Como as reformas previdenciárias são polêmicas, impopulares e politicamente difíceis de fazer, não surpreende que essa mudança profunda, inédita no mundo, tenha sido feita no Chile durante a ditadura de Augusto Pinochet. Um economista levantou essa tese e Pinochet abraçou e saiu o resultado. Primeiros 30 anos não há problema nenhum, porque você só deposita. O problema é na hora de começar a receber, de pagar os aposentados e pensionistas que pagaram durante 30 anos. Daí veio a realidade dos fatos. Não tem o que dar de retorno. Aí o Estado teve que entrar, a maioria ela ganha o correspondente a meio salário mínimo, e sem lembrar daqueles que ganham menos até que R$100. De acordo com o economista Christian Nibsen, pesquisador do Estudo de Assuntos Econômicos, o ministro responsável pela mudança, José Pinella, teve a ideia de privatizar a Previdência por ler o economista americano Milton Friedman, um dos maiores defensores dessa visão do século passado. Hoje, todos os trabalhadores do Chile, aqui eu vou terminar, senhor presidente, devido ao tempo, são obrigados a depositar 10% do salário, que no mínimo, pelo mínimo
20 anos para se aposentar. A idade mínima para mulheres é 60, para os homens 65. Aqui no Brasil é pior. No campo, a idade é igual, homem e mulher para se aposentar. Professores, idade é igual para se aposentar. No regime geral, 65 para o homem, 63 para a mulher. Não havendo contribuição nenhuma, nem de empregadores e nem do Estado. É o que está sendo proposto aqui. Agora, quando o novo modelo começa a produzir os seus primeiros aposentados, o baixo valor dos aposentados chocou. Começamos aqui, rapidamente, senhor presidente, os últimos 2 minutos só. 90,9% recebem menos do que 149,45 pesos. Significa o que é isso? 694. Praticamente meio salário mínimo. 90,9%, ou seja, 91% recebem hoje somente meio salário mínimo. Os dados foram divulgados em 2015 pela Fundação Sol, organização independente chilena que analisa economia e trabalho, e fez os cálculos com base nas informações da Superintendência de Pensões do governo do Chile. O salário mínimo do Chile é 264 mil pesos, que corresponde a R$ 1.226,20. No ano passado, centenas de milhares de homens e mulheres foram às ruas da capital, Santiago, para protestar contra o sistema de previdência privado quebrado. Com a resposta Bachelet, que já tinha alterado o sistema em 2008, propôs mudanças mais radicais que podem fazer com que a previdência chilena volte a ser parecida como a era pré-Pinochet, ou seja, parecida com a nossa. Para o economista Christian Nimitz, grande parte dos problemas enfrentados pelo Chile estão relacionados ao fato de que muitas pessoas não podem contribuir o suficiente para recolher o benefício, o que gera, então, um trabalho informal e que também não pagam a previdência. O trabalho informal não pagam, não tem nada depois a receber. De acordo ainda com outro especialista, Caizou Beltrão, professor da Escola de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, várias vantagens teóricas do sistema chileno ficaram só na promessa, não aconteceram. Aí veio o caos. Senhor presidente, eu agradeço muito a Vossa Excelência e termino só dizendo que lá no Chile, segundo Beltrão, as pessoas não têm educação econômica suficiente, nem sabem onde é que foi pagar o dinheiro, para fiscalizar o que está sendo feito pelas administradoras que cobram ainda um percentual sobre o 10% que lá ele deposita, chamadas AFPS, Administradora dos Fundos de Pensão, ligado naturalmente ao sistema financeiro. Essas 5 empresas juntas cuidam de um capital acumulado que corresponde a 70% do PIB do país. Mais precisamente, 69,6%. Eu arredondei, eles dominam 70% do PIB. De acordo com os dados de 2015 da OCDE, Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica, o grupo de 35 países mais desenvolvidos do qual o Brasil faz parte. Os maiores críticas contra o sistema chileno se devem ao fundo de pensão privado, que abocanham grande parte do valor das aposentadorias. Conforme Beltrão, o último minuto, presidente, fica o compromisso, o valor pago às administradoras também não é transparente, pois é cobrado junto com o valor do seguro em caso de acidente. Lá, até o acidente, dentro de uma empresa, ele é privatizado. Para onde vamos? A BBC Brasil perguntou a especialistas, enfim, para onde esse sistema diminui as desigualdades? Resumo aqui, só aumenta as desigualdades. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Mas quando eu estou falando rico aqui, não pense que eu estou falando de empresário que gera emprego, de produtores rurais que gera emprego. Eu estou falando do sistema financeiro. O sistema financeiro que não gera emprego, que vive da especulação financeira. Eu sempre digo, o banco não tem pátria, não tem coração, não sei se tem alma.
Agora eles sabem trabalhar bem com a mente, com o pensamento. Eles vivem da aplicação financeira. Eles arrecadam do trabalhador e vão aplicar em qualquer parte do mundo que eles entenderem que lá o lucro dele vai aumentar. E por isso, aqui no Brasil, os lucros dos bancos pode aqui, não vou estar esse ou aquele, pode saber que em cada fim de ano é de bilhões e bilhões de reais.